Olá, boa noite, bem-vindos a todos, a todas que estão hoje aqui para compartilhar conosco mais um conteúdo do YouTube da Par Magnético. Esses conteúdos são gratuitos, elaborados com muito carinho para que a gente possa ter mais conhecimento, também para que o público possa conhecer mais o biomagnetismo medicinal e as terapias magnéticas como um todo. Então, hoje eu queria falar para vocês que nós temos um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre um artigo publicado pelo programa da pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, do IPM, que foi o primeiro artigo que foi publicado em revista, que saiu, então, desses trabalhos de TCC dos alunos da pós-graduação. Então, é uma alegria muito grande a gente estar aqui para compartilhar com vocês esse conteúdo. Eu tenho as convidadas, né, que elaboraram, as autoras desse artigo, a Cristiane, a Camila, a Márcia, a coordenadora da pós-graduação, que representa a pós lá no MEC, a Ângela. Então, nós vamos fazer um quarteto fantástico para apresentar o artigo para vocês. Queria dizer para vocês que a gente está aqui de boa vontade para conversar, para tirar as dúvidas de vocês também, e que vocês podem ir deixando as dúvidas de vocês nas perguntas, e a gente vai, não hoje, mas em outra oportunidade, respondendo, porque o objetivo hoje é que a gente seja sucinto na apresentação do artigo. Então, vão deixando as perguntas de vocês. Vocês podem receber, se vocês quiserem, o artigo em PDF, na íntegra, em português. Então, deixem lá no Instagram do Instituto Par Magnético, na publicação da live de hoje, deixem lá, eu quero. Podem também entrar no link, e ali no link, no chat do Telegram, do Instituto Par Magnético, a gente vai disponibilizar, então, o artigo em português, para que todos possam divulgar, possam ler ele na íntegra. Então, vai ser uma alegria muito grande a gente poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Queria dizer para vocês que nós vamos ter vários vídeos como esse, então digam se vocês gostem, deixem o seu joinha, porque a gente tem 50, quase 60 artigos para publicar, na verdade, né? Então, já apresentamos eles para vocês. Então, se vocês querem esse conteúdo dessa forma, ajudem a gente a construir ele de forma mais que fique bom, né, para nós todos, para nós apresentar e para vocês aí que estão assistindo. Então, deixem os comentários de vocês para que a gente possa fazer melhor. Então, eu vou receber os nossos convidadas aqui. Vou receber primeiramente as autoras do artigo, né? A Cristiane e a Camila, sejam bem-vindas, meninas, para apresentar para nós o artigo publicado de vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Felizes por terem apresentado o trabalho de vocês na pós e terem publicado o artigo? Bastante. Ah, que bom, então. Bora lá, né? Aqui em família, gente. A Cris é minha irmã, a Camila é a filhota, então eu tô com o coração mais que para lá debatendo forte. Tava super nervosa antes da gente estar aqui para fazer a apresentação do artigo para vocês. Vou convidar também mais uma autora do artigo aí, né, que colaborou. Estou chamando aqui a Márcia Lima, que é nossa professora da pós-graduação de ética para a turma 4, nossa professora também da parte de introdução à capacitação das pesquisas científicas. A Márcia é essa base que a gente tem junto com o professor Jefferson para nos ajudar aí com as metodologias e com os estudos que a gente vai estar elaborando pelo programa da pós. Márcia, boa noite. Boa noite, Adri. Boa noite, Carmen, Cris. Boa um prazer estar aqui, né? A gente já vem trabalhando já há um tempo juntas e é super prazeroso e, mais uma vez, feliz de estar com vocês. Ô, Márcia, eu vou chamar a Ângela para que a gente possa fazer esse quarteto completo, né? E aí a gente começa o nosso trabalho, então. Olá, Ângela, boa noite. Oi, meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Ô, Ângela, eu falei que a gente ia fazer o quarteto fantástico, né? É um quinteto. Junto com o artigo, então.
quarteto porque são 4 vídeos, mas são 5 pessoas. Ai, meu Deus! Vou aprender a fazer matemática outra vez. Ângela, Márcia, Cris, Cami, bem-vindas. É que eu me tirei como jornalista apresentadora. O quarteto são vocês. A noite de hoje é de vocês. Eu estou aqui para enfeitar o trabalho de vocês, para direcionar um pouquinho dentro da apresentação do artigo, mas vou fazer as perguntas para vocês. Então, eu estava comentando, Ângela, com a Márcia, com a Cris e a Cami, sobre a gente ter essa possibilidade de estar fazendo fazendo os projetos, fazendo os estudos, recebendo a certificação e tendo a possibilidade de publicar esses artigos e vir aqui apresentá-los. E isso é muito importante para todos, né? Com certeza, a partir do momento que a gente busca se aperfeiçoar em uma técnica que ainda não tem o seu reconhecimento, né, o seu devido espaço, acredito que quanto mais significativo for esse estudo, quanto mais representativo for, como é o curso da pós, com 500 horas, com o reconhecimento pelo MEC, eu acredito que isso é fundamental, é um diferencial, e hoje a gente tem pacientes que procuram, né, o IPM pedindo por um profissional formado pela pós-graduação, né? Uhum. Então, a gente percebe também na procura, né, dos pacientes esse diferencial. Eu acho, Ângela, que o YouTube da Par está ajudando, então, a divulgar isso tudo, porque realmente chegam muitas pessoas perguntando. Com certeza. E não é o certificado que faz o profissional, a gente tem que deixar claro, né? Tem muitos profissionais muito bons, né, no mercado, os biomagnetistas, que não são formados pela pós, mas que isso dá um respaldo, que faz diferença, a gente já viu que faz, né? Muito bom. É por aí. Bora lá, então. Eu sei que o pessoal está ansioso para conhecer o trabalho das meninas, então eu vou colocar a apresentação aqui e nós vamos ficar como fala, protagonistas assistindo aqui junto com elas. Então, Cris, Cami, vou pedir para vocês, quando for para trocar o slide, vocês me avisam, eu vou trocando os slides aqui, e vocês daqui para diante apresentem o artigo de vocês, fiquem bem à vontade. Opa, a gente não está ouvindo vocês. Oi? Oi, sim, agora sim. Sim? Eu acho. Não está cortando o áudio de vocês. Acho que você está acabando de fechar os nossos áudios, eu acho, para não dar interferência lá. Eu fechei o meu já. Ai, obrigada. Nossa, vocês ouvem a gente? Sim. Beleza. Ok. Bom, então, meu nome é Camila. Eu sou a Cristiane. E hoje a gente vai falar sobre os fundamentos do biomagnetismo medicinal, que foi o nosso tema da especialização em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, e também é o artigo que a gente publicou agora no dia 6 de março. Pode passar. No dia 6 de março desse ano, na revista Health and Society. A gente conseguiu publicar ele no inglês, porque tem mais visibilidade, mais relevância, e também no português. Então, aqui por esse linkzinho, vocês podem entrar para baixar o artigo, para estar lendo, né? E também a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Pode passar. Então, essa vai ser a capinha que vocês vão ver quando clicarem no link para ler o artigo. Pode passar. Então, vamos falar sobre o biomagnetismo medicinal. O biomagnetismo medicinal, ele foi criado e desenvolvido por um médico fisioterapeuta chamado Dr. Isaac Góes Duran e desenvolvido a partir de 1988, através da descoberta do primeiro par biomagnético. O par biomagnético é uma estrutura bioquímica formada por 2 cargas, uma ácida e uma alcalina, separadas por um dietrodo, sendo este gerado pelo próprio micro-organismo. Pode passar. Os fundamentos do biomagnetismo medicinal, gente, eles são muito importantes. Entretanto, nem todos os biomagnetistas e profissionais, eles conhecem esses fundamentos, e é por isso que nós estamos aqui.
Então, justamente, o objetivo do nosso trabalho é apresentar esses fundamentos da técnica de uma forma que seja clara e objetiva e sirva de base tanto para os terapeutas, né, que atuam, que aplicam a técnica, como também para a comunidade científica, para que outros projetos de pesquisa futuros nessa área sejam melhores embasados. A nossa metodologia foi uma revisão narrativa de literatura. Nós tivemos bastante dificuldade para encontrar artigos relacionados ao biomagnetismo medicinal. Nós encontramos somente um artigo do Frank, de 2017, onde ele fez o tratamento da febre tifoide e descreveu a técnica do criador, do Dr. Isaac Góes Duran. Também selecionamos 109 referências e destas referências, 42 foram utilizadas no nosso artigo. Nós buscamos sempre as bases no Cielo, PubMed e procuramos artigos que tivessem DOI. Pode passar, por favor. Bom, então, o Dr. Isaac, né, que é o criador da técnica, ele escreveu muitos livros que fundamentaram a técnica e todo o sistema terapêutico. E ele fundamentou essas bases nas áreas do conhecimento, como a física, a química, a biologia, a fisiopatologia, a anatomia. E no que se refere à literatura desses conceitos, eles são conceitos bem estabelecidos, né? Então, a gente buscou fazer a correlação desses conceitos com a técnica em si. Pode passar. Então, os fundamentos, eles são 7. O magnetismo, o potencial de hidrogênio, a homeostasia, a ressonância magnética, a entropia, simbiose e reologia dos fluidos. E a gente vai abordar um pouquinho de cada um deles agora. Então, o primeiro fundamento é o magnetismo. E ele é um campo da física que estuda os fenômenos magnéticos. Dentre esses fenômenos magnéticos está o biomagnetismo, que é o estudo dos campos magnéticos gerados nos seres vivos. E o nosso corpo, ele é biomagnético. E esse magnetismo, ele gera corrente elétrica, que é justamente a base de toda a comunicação celular. Então, quando ocorre um desequilíbrio nesses campos magnéticos, a gente tem a formação de um par biomagnético. E aí vai caber ao terapeuta biomagnetista, através do rastreio, né, realizar a identificação desses pares biomagnéticos e aplicar os campos magnéticos estáticos que são gerados pelos ímãs e sobre esses pares biomagnéticos. E assim a gente vai obter a quebra dessa ressonância e favorecer o retorno da homeostasia para o organismo. Pode passar. Outro fundamento do biomagnetismo medicinal é o potencial de hidrogênio, também conhecido como pH. O pH, ele é definido pela bioquímica como sendo o grau de acidez ou basicidade de um sistema. Quando ocorre um desequilíbrio entre os íons hidrogênio e oxigênio, se favorece a instalação de um processo inflamatório no nosso organismo. E esse está diretamente relacionado à formação do par biomagnético descrito por Dr. Isaac Góes Duran. Quando uma região do nosso organismo ele está com excesso de íons hidroxilas, ou OH-, se estabelece o norte do par biomagnético. Consequentemente, nós teremos uma outra região com uma quantidade grande de íons oxigênio, formando o polo sul do nosso par biomagnético. E ambos eles estarão em ressonância entre si. Ao localizarmos esses pares através de um rastreio de biomagnetismo, nós vamos inserir os polos ácidos ou alcalinos, né, dos pares biomagnéticos e vamos colocar os ímãs sobre essas regiões. A gente vai quebrar, então, essa ressonância do par biomagnética e vai neutralizar esses íons. A gente vai conseguir formar água e restabelecer o pH do organismo. Então, o terceiro fundamento é a homeostasia. Para a fisiologia, ela é entendida como o resultado de todos os processos fisiológicos coordenados juntos, né, para a manutenção do estado de estabilidade do organismo. Então, o Dr. Isaac Góes Duran, dentro da técnica, ele define esse equilíbrio como o nível de energia normal, que é o NEM. Então, quando o organismo ele sai desse nível de energia normal, se instalam, então, as patologias, disfunções, né, por exemplo, essas doenças. Então, o biomagnetismo medicinal, ele seria uma ferramenta que objetiva auxiliar
o retorno dessa homeostasia para o organismo. Então, quando a gente aplica esses pares de ímãs sobre os pares biomagnéticos encontrados, a entropia desses sistemas de controle ela vai ser diminuída e essa associação com os demais sistemas corporais, né, o sistema imunológico, o sistema pulmonar, renal, enfim, todos eles vão poder atuar com mais eficiência no desempenho das próprias funções, né, levando o organismo de volta ao estado de saúde. A ressonância magnética também é um fundamento do biomagnetismo e ele é descrito pela física. É a correlação entre o magnetismo e a eletricidade. O Ampère acreditava que o movimento das cargas elétricas geravam o magnetismo, me desculpem. Mas, atualmente, nós temos que esse conceito ele foi comprovado de que o magnetismo e a movimentação das cargas que criam um impulso elétrico. A ressonância magnética, ela é aplicada nos exames de imagem, então ela é bastante conhecida como a ressonância magnética, e também existe uma ressonância entre um gerador e um receptor, assim como acontece com a televisão e o controle, o ar-condicionado e o controle. Para o biomagnetismo medicinal, é a ressonância eletromagnética que possibilita identificar no organismo os pares biomagnéticos, através da identificação dos pontos que fogem do nível normal de energia. Cada micro-organismo, seja ele vírus, fungo, bactérias, parasitas, até mesmo uma disfunção glandular, ela estabelece entre si uma ressonância vibratória e energética, que deve ser identificada sempre no nosso rastreio de biomagnetismo medicinal. Quando o par biomagnético for despolarizado, através dos campos magnéticos estáticos dos nossos ímãs, a ressonância entre os micro-organismos ela pode ser quebrada. Consequentemente, o que nós teremos? Nós teremos o equilíbrio do pH e a homeostasia do organismo pode ser restabelecida pelo próprio sistema imunológico do paciente. O quinto fundamento é a entropia. Então, ela é uma lei da termodinâmica que define a quantidade de calor que um corpo ganha ou perde da sua temperatura absoluta até o equilíbrio térmico. Então, existem variações dessa temperatura corporal que ativam os sistemas de homeostasia e geram, consequentemente, desequilíbrios de pH e a formação de pares biomagnéticos. Então, quando a gente despolariza esses pares biomagnéticos, ocorre essa quebra de ressonância entre os patógenos e se gera um aumento da entropia. E, assim, o sistema imunológico vai ser ativado, né, para combater esses agentes promotores de patologias. Então, com essa elevação momentânea da entropia, que ocorre depois da aplicação do biomagnetismo medicinal, o corpo vai ter condições do sistema imunológico cumprir o seu papel de uma forma mais efetiva. E também existe um efeito entrópico negativo, que é secundário ao biomagnetismo medicinal, que vai vir junto com a homeostasia retornando ao organismo. Pode passar. O próximo fundamento é a simbiose. Então, por definição da biologia, a simbiose ela é uma relação funcional estreita, harmônica e produtiva entre dois micro-organismos de espécies diferentes, na qual ambos têm proveito mútuo. Quando a gente tem o nível de energia normal, a relação simbiótica ela está equilibrada e o nosso organismo está saudável. Existem fatores externos que podem quebrar essa relação de equilíbrio simbiótico, e isso pode ser por uma alteração de temperatura, de pH, um fator nutricional, uso de antibiótico, estresse, né? Enfim. Então, esses diversos fatores podem ocasionar esses desequilíbrios simbióticos. Então, para o Dr. Isaac Góes Duran, os vírus, as bactérias, os fungos e os parasitas, eles não vivem de forma individual, e sim em simbiose energética, vibracional ou metabólica. E os pares biomagnéticos, eles surgiram, então, para a gente desvendar essa fisiopatologia produzida pelas simbioses entre esses micro-organismos no corpo humano. E assim a gente tem o tratamento dessas patologias na sua origem, tanto energética, como vibracional, como metabólica. Deixa eu passar. O sétimo fundamento, então, é a reologia dos fluidos. A reologia dos fluidos, ela é descrita pela física.
Ela é descrita como um ramo da ciência que objetiva estudar o fluxo e a deformação da matéria, levando em conta a relação entre a tensão e o cisalhamento, além da deformação que ocorre ao longo do tempo. Esse conceito, ele é muito complexo para nós biomagnetistas. Então, o que acontece? Eu vou explicar, através desses desenhos acima, de uma forma mais exemplificando para que a gente consiga entender um pouquinho melhor. A reologia dos fluxos, ela pode ser de fluxo aéreo, líquido, sólido no nosso organismo. A respiração, por exemplo. Quando o ar ele é inspirado, nós vamos ter a entrada do ar pelas vias aéreas superiores e elas vão chegar até o nosso pulmão. Quando o ar chega no nosso pulmão, nós vamos ter as trocas gasosas. O ar vai ser levado para os capilares e os capilares também vão trazer o ar para que ele seja eliminado na nossa expiração. Então, o que acontece? Todo esse processo da respiração vai acontecer no nosso organismo, além de ter o tempo da dilatação e contração do nosso tórax. Então, tudo acontece em perfeita harmonia. Segundo o Dr. Isaac Góes-Durán, o que vai acontecer? Através de um rastreio de biomagnetismo medicinal, nós vamos aplicar os campos magnéticos estáticos dos ímãs e nós vamos conseguir melhorar, potencializar essas trocas, tanto de gases, de líquidos e de sólidos. Portanto, se nós colocarmos os ímãs de uma forma correta no organismo, nós vamos melhorar os fluxos sanguíneos, linfáticos, o humoral, o aéreo, que eu descrevi, e também o retículo endoplasmático, que é a troca de substância entre as células. Essa é a reologia dos fluidos. Pode passar. Pode passar. Bom, então, como conclusão, a gente pode ver que todos esses conceitos que foram apresentados pela ótica do biomagnetismo medicinal, eles têm sim uma coerência com as bases, né, da técnica em si. E a gente encontrou poucos artigos, né, como a gente já descreveu lá no início, relacionados ao uso do biomagnetismo medicinal. A maioria não tinha rigor metodológico adequado e então isso impossibilitou que a gente pudesse fazer confrontos de análises a partir de resultados da técnica, né, com a aplicação e os resultados. Então, a gente espera com esse... Pode passar o slide. A gente espera com esse artigo que esses fundamentos da literatura científica e as bases teóricas desses princípios que regem o biomagnetismo medicinal, a partir disso, mais estudos possam ser realizados, publicados, para a gente realmente avaliar a eficácia da terapia após a sua aplicação. Então, a gente precisa dessas bases primeiro, né, para depois poder partir mais para o estudo clínico. Muito bem, era isso que nós tínhamos a apresentar. Aqui tem algumas das referências que nós usamos no artigo. E é isso, obrigada. Tá ouvindo? A gente não te ouve, tá? Pronto, melhorei. Trouxe de volta o áudio. Meninas, obrigada pela apresentação do trabalho de vocês. Esse é um artigo, né, que na minha concepção como professora de biomagnetismo, como pesquisadora da técnica, hoje, mais do que nunca, eu vejo ele como um trabalho de muita relevância e de muita importância para ajudar as próximas publicações. Então, de todo o coração, a gente é muito grato por vocês terem estudado esse conteúdo, né? A gente vê que é um conteúdo complexo, que como disse o Dr. Góes, a gente precisa, né, Márcia, Ângela, estudar anatomia, fisiologia, fisiopatologia, bioquímica, física, para que a gente possa compreender o fundamento do biomagnetismo. Se a gente não tem essas bases, a gente não sabe o que está fazendo. Quantas pessoas que antes, né, achavam que um par biomagnético era um par de ímãs, né? Era muito comum isso a gente falar. E hoje a gente entende que esse par biomagnético é uma disfunção bioelétrica do organismo, biomagnética ou bioeletromagnética do organismo. Então, o trabalho de vocês é importante, a gente precisa divulgar,
Eu queria perguntar para vocês, por que vocês escolheram esse tema, meninas? Bem, eu já havia publicado um artigo, também feito as minhas teses de especialização, de conclusão de curso. E quando eu fui fazer a especialização do biomagnetismo, eu senti falta de conceitos. Não existiam na literatura conceitos bem definidos. Eu sou uma profissional da área de saúde, então eu vejo assim, eu estou aplicando uma técnica, eu vejo o resultado dessa técnica, mas eu não sei explicar o que eu estou fazendo. Então, eu cheguei num determinado momento que eu falei, Adri, a gente precisa conceituar o biomagnetismo medicinal. Mas, sinceramente, eu achei muito difícil eu abordar esse tema com o conhecimento que eu tinha. Então, eu sugeri para a Camila e para a Adri, falei, Adri, se você topar nos ajudarmos, vamos fazer a fundamentação, porque a gente sabe no que o Dr. Isaac Góes Duran fundamentou, e ele escreve vários livros, não somente ele, também tem o Salvador Gutierrez, o Dr. Ilu, tem também o Henrique Castellon, não me recordo a pronúncia correta. Então, eu fiz esse desafio. Camila, você me ajuda? Eu confesso que eu queria desistir muitas vezes, porque eu sentava na frente do computador e eu falava, gente, não tem como fundamentar, não existe como nós criarmos um artigo. E a gente batalhou. A Márcia foi uma mãe para a gente. Márcia, nossa, nós duas somos muito gratas a você, porque a Márcia conseguiu, sem literatura, para a gente buscar, sem referência, ela conseguiu guiar para que a gente conseguisse fazer o artigo, fazer acontecer o artigo. Então, é por isso que a gente fez. A gente fez o artigo porque as pessoas precisam saber que o biomagnetismo funciona, mas que ele tem fundamentação científica. A gente só precisa fazer o link com aquilo que o Dr. Isaac Góes Duran falava e o que a gente tem cientificamente comprovado, para que também a gente consiga comprová-lo cientificamente depois, né? E também Pode falar. Quem vai começar a escrever um artigo, né, relacionado ao biomagnetismo medicinal tem muita dificuldade. A gente até tinha 2 temas que a gente ia começar antes de chegar nesse, né? E assim, precisava ter algo que a gente pudesse referenciar sobre a técnica, e não tem. Então, a gente pensou assim, alguém vai ter que começar. Então, bora. Foi. E sabe, meninas, que eu queria dizer... Oi, desculpa, pode falar, Camila. A gente espera que esse artigo possa ajudar quem for escrever outros artigos, mesmo que seja, né, sobre a parte clínica, precisa dessa base também. Então, que ajude todo mundo que for escrever. E eu queria falar para vocês assim, ó, que eu participei do Congresso Internacional de Biomagnetismo do ano passado, o último que teve em outubro, e no Congresso, vocês não tinham publicado o artigo ainda, mas no Congresso teve uma pessoa que era lá da Europa, que é biomagnetista, estudiosa do par biomagnético, e no Congresso foi direcionado para que os pesquisadores de biomagnetismo utilizassem como base para fundamentar a técnica um artigo do Madroneiro de Lacal. E lá no congresso eu falei, meu Deus, é o artigo que as meninas utilizaram. Ou seja, vocês produziram algo que depois lá no congresso vieram dizer, alguém tem que fazer isso. Então, quando vocês publicaram o artigo, a minha primeira atitude foi pegar o artigo, todos os artigos que a gente publicou, que foram 6 primeiros, né? Eu encaminhei para a escola e encaminhei também, a gente tinha, quando eles fizeram as apresentações no congresso, eles deixaram um e-mail de contato, esses pesquisadores. Então, eu e a Renata, a gente fez em espanhol, a Renata ajudou, né? A gente fez o e-mail e a gente encaminhou o trabalho de vocês para esses pesquisadores também, para a escola do Dr. Góes. Então, vocês criaram algo que eu acho que além de inédito, né, Márcia, é algo que realmente vai ajudar. E, Márcia, aproveitando que as meninas apresentaram, né,
como autoras ali do trabalho, você como orientadora do trabalho, você foi orientadora, na verdade, você só não pôde entrar como orientadora, porque lá a gente ainda estava no trâmite da contratação para você ser professora, mas você foi a pessoa que deu esse amparo para elas tudo. Então, fala um pouquinho, né, desse trabalho e a relevância que isso tem para a comunidade científica e para os próximos estudos. Então, eu acho que agora, não só nós, né, da pós, mas todo o público está vendo a importância desse trabalho. O que mais me chamou a atenção quando eu fui convidada para participar, porque eu entendo todo o processo da pós-graduação e por isso acredito e estou, né, como professora na pós, que a gente precisa trazer para a comunidade científica e trazer principalmente para os alunos que estão na pós-graduação o conceito de pensamento científico, o que é a importância do pensamento científico. Essa aula que as duas deram aqui foi com um trabalho árduo, né? A Cris falou muito bem, assim, a gente não encontrava fundamentação, por mais que a gente respeite todo o trabalho de mais de 30 anos do Dr. Isaac Góes Duran, mas a comunidade científica não conhece, porque se não há publicação, não há o entendimento científico de uma técnica. E o trabalho que elas fizeram foi um trabalho, assim, para mim, principal na área de biomagnetismo. Quando eu vi a proposta, assim, eu me encantei, porque eu vou falar que Albert Einstein dizia que toda a ciência nada mais é do que um refinamento do pensamento cotidiano. E nós, né, do senso comum, e nós conhecemos o trabalho, o sucesso do biomagnetismo pelo Dr. Isaac Góes e também pela própria experiência nossa como biomagnetista. E a gente conhece, mas a gente não comprova. E nós precisamos levar para um pensamento científico. O pensamento científico é um conhecimento que não dá lugar à subjetividade, aquilo que não pode ser demonstrado. Então, a gente tem que trabalhar como está sendo trabalhado no Instituto, né, da Par Magnético, e como esse artigo demonstra. Nós trouxemos conhecimentos antigos. Nenhum desses conhecimentos apresentados aqui é algo novo, não é algo específico do biomagnetismo, absolutamente. Mas as autoras conseguiram, através de um estudo profundo, mostrar que esta técnica de colocar pares de ímãs, chamado biomagnetismo medicinal, ela tem a fundamentação. Então, para mim, o que a Adri falou, eu vou dar o termo científico que, para mim, o que representa esse artigo é um marco teórico. O que é um marco teórico para quem está nos assistindo e não tem muito trânsito na linguagem científica? O marco teórico é um marco de referência, é um embasamento teórico. Esse marco teórico, ele orienta a todos nós na produção de outros artigos, de outros conhecimentos. A gente tem que ter um norte, a gente tem que ter um marco teórico para toda hipótese que a gente tenha de uma técnica, de um trabalho. Então, eu vejo nesse artigo esse marco teórico do biomagnetismo medicinal, quando ele associa conhecimentos tradicionais a uma técnica que hoje é aplicada. Então, assim, para mim, é tudo isso que a Adri falou, é o princípio, não existe um conhecimento mais importante, um artigo mais importante do que outro. Cada um tem a sua contribuição na pirâmide do conhecimento, mas toda pirâmide precisa de uma base. E essa base é o que a Cris falou. Se a gente não tem, né, nós que somos
da área da saúde, principalmente, que estamos aí há tantos anos trabalhando com base científica, se a gente não tem essa conceituação de técnica, a gente é apenas um técnico, um aplicador de uma técnica. E não é essa a nossa proposta na pós-graduação, por isso que eu digo que esse é, para mim, um artigo marco teórico com a importância de apresentar à comunidade científica as bases e, principalmente, mostrar que nós não estamos inventando a roda, né? A roda ela já foi criada há muito tempo, o que nós estamos aqui é refinando todo esse conhecimento, associando esse conhecimento, integrando para aplicar, né, como uma medida terapêutica. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Márcia, qual é a sua formação, né? Qual é a sua trajetória científica mesmo, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, né, o que a gente está falando e a importância disso? Sim, então, eu sou diamantinense, né? Eu nasci em Diamantina, uma cidadezinha linda, turística de Minas Gerais, e fui para Belo Horizonte, como todos há muitos anos atrás, porque nós não tínhamos faculdade aqui, e lá eu me formei em fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Completo agora 40 anos de formada, então eu tenho uma história muito linda dentro da fisioterapia. E desses 40 anos, quase 30 anos, eu fiquei como professora na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com sede em Diamantina, mas a gente tem polos em outros locais aqui, né, do estado de Minas Gerais. Então, como 30 anos na universidade, eu fui professora, sempre pesquisadora. Lá eu trabalhei também em muitas áreas administrativas, em pró-reitorias, enfim, tenho uma carreira também administrativa lá, mas aqui a gente está falando mais da questão, né, científica. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com o meu mestrado nesta faculdade da UFMG, mas trabalhando dentro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal. Depois eu fui para o meu doutorado na Faculdade de Medicina da UFMG, na área de concentração de infectologia e medicina tropical, e daí eu, né, com essa riqueza de formação, porque essas escolas, para mim, me ensinaram muito, eu tenho diversos artigos publicados, eu tenho muitas experiências, né, nessa área de orientação de alunos em TCC, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, assim, a gente percebe quando a gente fala e estar aqui junto, né, do Instituto Paramagnético, para mim, é uma felicidade de poder contribuir com essa bagagem que eu tenho numa escola séria que veio para fazer algo sério, que é comprovação científica de uma técnica que até então é senso comum, né? É um pensamento ainda cotidiano. Nós estamos engatinhando no pensamento científico, porque agora nós estamos publicando os artigos e, com muita honra, participando desses primeiros artigos aí. Então, assim, eu acho que é uma apresentação breve, mas para dizer para todos vocês que o nosso objetivo aqui no Instituto Paramagnético é de apresentar essa técnica para a comunidade científica da forma que deve ser, né? Com estrutura, com objetividade, com racionalidade, com rigor, com sistematicidade, como deve ser todo um projeto científico.
Ai, meu Deus do céu, né? Que trabalheira, Márcia. Mas eu sou muito grata de a gente estar juntos nesse processo. Somos nós, professores, né? Temos aí 11 professores. Nós somos os alunos que compraram essa ideia junto com a gente, né? Porque, Ângela, conta para nós uma coisa. Após como ela foi gestada, criada, ela teria essa necessidade toda da gente seguir um caminho científico para ela? Eu acho que nenhuma pós-graduação lato sensu tem, né, a obrigatoriedade do TCC de fazer essa produção acadêmica, digamos assim, né? Então, não, a gente poderia ficar ali acomodadinho, né? Sem arranjar problema para o final do ano, né? Passar um Natal tranquilo, mas a gente, né? A gente optou por nosso objetivo primário na pós, além de dar uma certificação que garantisse que a longo prazo pessoas pudessem continuar trabalhando com o biomagnetismo, então essa foi um dos objetivos, né? Inclusive era um incômodo meu, por não ser de uma área que domina, que tem, digamos, o direito de trabalhar com a magnetoterapia, com ímãs terapêuticos ou, né, outras técnicas. Então, a primeira preocupação foi essa. E a segunda foi, bom, já que a gente já está aqui, a gente vai fazer 500 horas de um trabalho, são 2 anos, são 22 módulos. Por que chegar no final e continuar tudo como está agora? Porque não subir 1, 2 degraus, né, a mais ali, porque não evoluir? Então, a gente ouve, sim, tanta... eu ia falar besteira, mas na besteira a gente ouve distorções por falta de conhecimento, né? Biomagnetistas que vêm, o Dr. Góes disse isso, disse aquilo, é um telefone sem fio, né? O Dr. Góes, eu acredito que em algum momento ele possa ter dado como exemplo o que muita gente vê, né? O pH do sangue. O pH do sangue é 7 e tem que manter o 7 e o corpo tem que ser neutro e o... Não é isso que o Dr. Góes disse, né? Talvez ele pegou um exemplo para falar do sangue, que o pH do sangue é próximo a 7, né? 7,4 ali, mas alguém leigo, sem entender isso, vem e trouxe. O Dr. Góes falou isso, que o corpo tem que ser neutro, que... Então, acabou que em algum momento o Dr. Góes acabou caindo, também por telefone sem fio, de modo muito injusto, na mão, na boca, né? De profissionais que entendem daquilo, de médicos, de cientistas da área da saúde, e que acabaram, digamos assim, acabaram condenando injustamente, né? Dr. Góes, como médico, como fisioterapeuta, como acupunturista, como, né, tanta coisa que ele estudou, ele não ia taxar algo assim, o corpo tem que ser neutro, né? Então, acredito sim que ele foi injustamente mal falado, né? Acusado, e juntamente com isso a técnica do biomagnetismo medicinal, mas não por ele, né? Por afirmações equivocadas de terapeutas que muitas vezes nem são da área da saúde, né? Então, para a gente tentar elevar o biomagnetismo, né? Tirar ele dessa base, desse lugar onde ele está, né? Que ele foi colocado por leigos, digamos assim, leigos, terapeutas leigos, dá para dizer assim, né? Então, eu acredito que a pós veio para a gente subir um pouquinho, né? Trazer os conceitos, trazer os fundamentos é base, é chave, é base para a gente fazer isso, né? Então, o segundo grande objetivo da pós foi, sim, produção científica. É revista A1, vai para Nature. Não, a gente está com o pé no chão, a gente sabe que a gente está começando, a gente sabe que a gente, de início, se eu não me engano, a gente achou 4 artigos para falar, para citar, né, o biomagnetismo medicinal. A Cris ali citou da febre tifoide, e tem mais 3 sobre câncer e tumores metastásicos, né, do Damianov e os colaboradores dele, e 2, se eu não me engano, ainda falam
do biomagnetismo são associados a outra técnica, né, que é o IPT, da disciplina. Mas não é o biomagnetismo puro e simples como ele é. Então, tem associação com outra técnica e não traz as bases, ele traz resultados que eles encontraram trabalhando com o bio, né, e essa outra técnica. Então, de modo muito fraco, né, como as meninas falaram, não tem onde buscar. Então, você tem que ir nos livros do Dr. Góes, interpretar o que ele escreveu, porque está tudo, né, também no espanhol, da tradução que tem é um pouquinho complicada, então a gente tem que ir no original, tentar entender o que ele falou e ir atrás das bases do que ele citou. Então a gente tem que ir buscar o que ele falou para nós ir buscar a referência que ele citou, né? Então isso é bastante... Foi um processo complicado, é um processo bastante trabalhoso, mas é extremamente gratificante, né? Você sair com um artigo, né? Com todos os fundamentos ali descritos e não só esses, né? Quantos artigos a gente conseguiu tirar, né? Com a turma 1, agora com a turma 2, né? Então, a turma 3 está vindo aí, estou empolgada, né? Com os trabalhos clínicos, onde eles vão poder aplicar na prática, né? Então, eu acho que tudo é uma construção, pé no chão, saber que a gente está partindo do nada, né? Como disse a Márcia, são um dos primeiros, né? Então, mas colocar o Dr. Góes onde ele merece, né? Ele não é a pessoa que veio e falou que o corpo tem que ser neutro, que o sangue é 7 e que tem que manter ali, né? Então, a gente vai devolver esse lugarzinho para ele e fazer o bio subir um pouquinho, talvez, de... Opa, cortou um pouquinho o que a Ângela está falando. Disso que a Ângela falou, da minha parte, né? Eu trouxe duas coisas importantes do Dr. Góes que estão comigo, que eu ainda escuto ele falar no meu ouvido. Primeiro, que o sonho dele era que cada família tivesse um rastreador. E isso, desde o meu primeiro curso, quando eu comecei a ensinar o biomagnetismo, eu trouxe. Porque é algo que me tocou. Porque eu entendi, como a Márcia, da área da saúde, eu entendi a importância de colocar essa técnica disponível para a população de forma gratuita, né, pelo SUS, nos outros países, pelo sistema que eles têm para cuidar da população. E a segunda coisa, que em 2017, em julho de 2017, o Dr. Góes tem uma frase clássica que a gente usa muito, que é curai e calai. Essa frase, né, tá na boca de todos os biomagnetistas. E esse 2017 ele falou assim, ó: o tempo de curar e calar acabou. Porque hoje nós temos terapeutas formados, temos médicos formados, e é necessário falar o que a gente está fazendo. E ele disse o caminho que a Márcia falou, do senso comum. Ele falou assim, ó: e aí o que vai acontecer? Vai vir todo mundo em cima e dizer o que é isso, por que é isso, como é isso, não pode ser, onde é que estão os fundamentos? Como que é essa técnica? Ele falou, daí é o tempo da desconstrução. Vão derrubar tudo que eu construí, ele falou. E depois desse tempo, vai se levantar a técnica dentro das bases científicas, e ele falou assim, ó, e que isso ele tem um vídeo que ele fala também, mas lá ele citou em 2017, que alguma instituição séria, acadêmica, tome a minha teoria para fazer ciência, porque aí nós vamos comprovar tudo que era senso comum e hipótese, e tudo aquilo que não é, que tem que ser retirado. Porque muitas coisas foram levantadas como suposições que precisam ser estudadas, averiguadas, testadas, medidas. E é para isso que serve a ciência. Então, eu penso que a gente está contribuindo, né, como o único programa de pós-graduação do mundo, dentro da área do biomagnetismo medicinal, nós estamos contribuindo para esse construir. Então, esse tempo, veja que esse tempo de desconstruir, ele recém começou.
né? Muitos vão chegar, pegar os nossos artigos e vão dizer o quê? Câncer de próstata, de bexiga, protocolo para diabetes, como assim? Como assim que essa técnica vai se meter em tantas áreas? Eles vão falar. E aí nós temos que já ter as bases, ter os conceitos bem desenhadinhos. Nós temos aí a professora de física, Isis, né, que ela fala, vocês estão na contramão da física, com os ímãs de vocês. A física diz que esse aqui é o norte e esse é o sul. E para vocês é o contrário. E agora? Mas a técnica foi estabelecida dentro desse fundamento e dentro dessa base. Então, nós vamos ter que testar, entender. Será que faz diferença? Por que a física disse que esse é o norte e esse é o sul? Por que o Dr. Góes disse que esse é o norte e esse é o sul? São essas bases que a gente precisa construir. E isso eu acho que o programa da pós tem colaborado muito. Queria, meninas, né, para a gente finalizar, não me estender muito. Primeiro, Cris e Cami. Falem para a gente por que valeu a pena. E por que daqui para frente, eu sei que vocês têm vontade de escrever outro artigo. E a Márcia provavelmente vai ser orientadora de vocês. Eu já entendi. Então, me contem o porquê que vale a pena. Hoje eu diria para vocês, o nosso artigo, ele não é ótimo. Se eu ler o nosso artigo, hoje eu já disse até para a Márcia, falei, Márcia, a gente precisa reescrever o artigo, porque hoje eu entendo mais sobre o biomagnetismo, mas valeu muito a pena, porque eu, como da área de ciência, da área de saúde, eu entendo que valeu muito a pena fundamentar. Valeu muito a pena enxergar o que o Dr. Góes viu atendendo aqueles 22 mil pacientes no período de 5 anos para conseguir fundamentar. Ele fundamentou em livros, talvez ele não conseguiu se expressar numa forma científica e também não teve como, mas eu vejo que esse é o princípio de tudo para a gente. Então, para mim, valeu muito a pena, tanto pelo conhecimento, pela associação, e pelo prazer que eu tenho de ver o biomagnetismo e ver que ele funciona e entender um pouquinho mais o que ele faz no corpo da pessoa. É gratificante a gente entender que está fazendo parte dessa construção, né? E que pode, com isso, ajudar outras pessoas a cada vez construir mais e construir algo mais sólido. Então, é muito importante. É muito difícil, mas a gente, quando pega... Fala assim que é muito desafiador, não muito difícil. Tinha que escrever sobre isso, vamos. E a gente tem essa vontade, acho que ainda sai. Sobre o que vocês querem escrever? Além de continuar esse artigo, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de contribuir com o biomagnetismo? Eu ainda penso em escrever o que é o biomagnetismo. Conteúdo teórico. Eu vou para o conteúdo teórico ainda. Falta muita base teórica. Porque os resultados nós vemos nos nossos rastreios, na nossa aplicação. Então, depois a coleta de dados. Depois a gente vai para as pesquisas clínicas. Mas ainda precisa fundamentar muito. Ângela, fala para nós quais são os artigos de fundamentação que a gente tem. De fundamentação, então, a gente tem esse, que é os fundamentos, né, do BM. Tem o protocolo, que é o artigo onde explica como é o surgimento do protocolo, né, como que ele surgiu, como que o Dr. Góes foi desenvolvendo o protocolo. Temos os tipos de pares biomagnéticos, né, se são par regular, o que é um par regular, o que é um par reservatório, o que é um par disfuncional. Então, esse é um artigo que, inclusive, foi publicado agora, antes de ontem, saiu? Ainda não, mas está para sair. Está para sair, né? Temos também como artigo de fundamentação rastreio nível 1 e nível 2, explicando qual é a diferença entre o nível 1 e o nível 2, né? O que é o nível 1 e o nível 2 dentro do biomagnetismo medicinal. Temos também sobre o encurtamento do hemicorpo direito, né? Todo o processo neurológico, muscular do encurtamento do hemicorpo. Quando a gente faz o rastreio do bio, né? Não sei, vai que alguém não sabe, mas quando o nosso diagnóstico é feito através
da visualização da simetria dos membros inferiores, né? A gente pode verificar de outra forma, mas nós, terapeutas, com o paciente na maca, a gente vê dessa forma, né? Então, pela simetria ou assimetria do membro. Então, a gente tem um artigo também que desenha todo esse caminho neuromuscular do encurtamento da perna, né? Da resposta ao terapeuta. Tem mais, Adria. Só lembro desses. Na turma 1 tinha só 2, né? E na turma 2 tem 3. Então, é esses 3. O dos tipos de pares, então é isso. Então, é esses aí. Nível E daí, só complementando o que a Cris falou, né? O Dr. Góes, em tanto tempo, tratou 22 mil pessoas. A partir do momento que a gente tem algo que é um protocolo, tem lá que o par tal com tal trata isso, o par tal com tal trata aquilo. E se nós pegar 30, 50, 90, 100 pessoas com a mesma sintomatologia, aplicar o mesmo par, dentro das condições fisiológicas dela, fisiopatológicas dela, elas vão desenvolver a mesma resposta, né? Então, é algo que é um protocolo pronto, fechado, e que responde da mesma forma. Só aí a gente já deveria dar o respeito digno que o biomagnetismo medicinal merece, né? Respeitar isso como algo possível, como algo viável, né? E se dignar ao menos a estudar, para pelo menos a gente poder dizer, é só efeito placebo, é mentira, não funciona. Mas a partir do momento que a gente vê isso, ele deveria pelo menos ganhar esse direito, né? Eu acho que é por isso que a gente luta, pelo direito do biomagnetismo medicinal poder ser estudado. Ninguém aqui está dizendo que ele funciona sim porque sim. A gente está dizendo que já funcionou em inúmeros casos, na maioria dos casos que eu atendo, eu tenho resultado, e que ele deve sim ser estudado, né? Então, eu acho que esse é o recado final, assim. Eu vejo essa inquietude da crise, sempre foi a minha, assim. Eu sempre fui inquieta, acho que por isso pesquisadora, né? Albert Einstein também dizia: o que nos move não é resposta, é pergunta. Então, a gente precisa ter pergunta, a gente precisa ter senso crítico, a gente precisa questionar, a gente precisa duvidar. Se a gente não faz isso, a gente não evolui, a gente não melhora, a gente não cresce e a gente não busca resposta. E eu acho que na ciência, Ângela, o que acontece hoje com o biomagnetismo aconteceu no passado com tudo, né? Isso é um processo da ciência, e eu acho que a ciência está certa, porque é preciso, sim, que haja uma comprovação dentro das normas científicas para que cada técnica seja utilizada e ampliada. Eu sei que você também defende isso. Com certeza. Estou apenas complementando a sua fala, e vejo assim, que eu também quero comprovar coisas que eu percebo na minha clínica, no meu dia a dia. E quero comprovar isso cientificamente, não só para o outro, eu quero comprovar para mim, principalmente. Eu quero estar convencida que nada do que estou fazendo tenha algum efeito que não o de tratar, né, o efeito terapêutico do qual eu estou ali propondo para o paciente. Então, eu vejo, Cris, que a gente precisa ainda buscar muita fundamentação teórica, sim. O estudo dos campos magnéticos estáticos, que são estudos antigos, não são novos, eles estão aí para nos dar fundamentação também. A magnetoterapia, que é uma ciência milenar, ela está aí porque a gente se utiliza de magnetos como terapia. Então, assim, na verdade, a nossa terminologia é outra, porque a aplicação do magneto
dos campos magnéticos estáticos é num formato diferente. Então, eu acho que esse formato diferente é que precisa melhor ser apresentado, porque a fundamentação dos campos magnéticos estáticos que a gente utiliza, dos magnetos que a gente utiliza, já é coisa anterior a muitos de nós, né? Óbvio. Então, assim, é buscar, é perguntar, é questionar, é duvidar. É assim que a gente vai para frente. Você sabe, Bars, que eu falava assim, que eu não saí, né, de uma empresa para ser professora, para, né, entrar nessa área do biomagnetismo para botar meu nome na lama. Essa era a minha frase lá de trás, 2016, 2017. E que ela não era professora, era duas frases. Isso, eu dava a mentora de curso livre na época, né? Mas eu falava isso. Mas eu sempre pensava, para que a gente não tenha o nosso nome na lama, a gente tem que saber o que está fazendo, tem que ter comprovação. Será que tudo que eu aplico é bom para o meu paciente? Sim. Será que não tem como fazer melhor? Mas se a gente não faz ciência, não tem como. E não tem como. Para a gente finalizar aqui, eu queria deixar uma mensagem, né? Que dia 13 de abril de 1941 nasceu o Dr. Isaac Góes Duran, então ele completaria ali, né, nesse dia 13, 82 anos de idade, e a Abrabil fez uma homenagem para o Dr. Hoje é dia 13. Fez uma homenagem para o Dr. Góes, e essa homenagem tem uma frase, né? Depois vocês vão lá ver o videozinho que foi produzido para essa homenagem, em agradecimento a ele. No final, tem uma frase que foi retirada do livro Fisiopatologia Bioenergética, e o Dr. Góes fala que sobre a ciência, sobre a pesquisa, e no final ele diz assim, ó, se um único paciente diagnosticado e tratado mentalmente e remotamente melhorou, isso já me permitia a consideração de uma teoria. Por fim, o tratamento de aproximadamente 10 mil pacientes por ano justificou e justifica a elaboração da minha tese. Então, ele está falando da bioenergética do atendimento à distância. Mas ali é a pergunta, por que um melhorou? Por que 10 mil melhoraram? Porque é isso que justifica a gente estar aqui fazendo ciência. Então, eu sou grata. E queria dizer para todos os alunos da pós-graduação, turma 1, turma 2, turma 3, agora turma 4, que a turma 1 e turma 2 não está fora do programa. Que a Cris, a Camel, quem quiser seguir no programa da pós-graduação, né, nós criamos tem um nome que eu esqueci agora, eu acho que é Laboratório de Terapias, de Pesquisa de Terapias Magnéticas, vai lá, Ângela, me ajuda? Mas dentro desse laboratório, é uma extensão aqui da pós, para que a gente tenha, a Márcia, a Ângela estão à frente desse projeto, desse programa, para que a gente siga fazendo, estudando e fazendo ciência. Então, todos vocês estão convidados, os alunos que já passaram, já se certificaram, né, para seguir junto com as turmas que vêm vindo, se colocarem junto com os projetos que a gente vai continuar, com os estudos teóricos que a gente vai realizar dentro desse programa, para que a gente possa juntos, né, fazer essa caminhada de entendimento maior científico do que é o biomagnetismo e de toda a teoria do Dr. Isaac Góes Duran. Então, meninas, que se estenda esse convite para todos, né, queria agradecer a presença de vocês aqui, foi muito boa, nós tivemos 1 hora de conhecimento aqui. Queria dizer para vocês que o artigo em PDF vai ser disponibilizado lá no grupo do Telegram, né? Então é só ir lá no Instagram do Instituto Paramagnético, na divulgação dessa aula e dizer eu quero, e aí vai receber o artigo da Cris e da Camil, que elas apresentaram aqui, foi o resumo, né? Se a gente colocar aqui o artigo na íntegra, né? Ele tem nem sei quantas páginas, acho que é 11, 12, mas olha lá, tem mais de 20. 25, 26, 27, 28, tem, misericórdia, 33 páginas
né, de estudo, de conhecimento, para que vocês possam, então, ler ele na íntegra em português. Então, vai lá e escreve, eu quero, e aí vai dar tudo certo. Meninas, obrigada pela presença de vocês. Vocês estão junto, né, com outros artigos, então a gente vai fazer esses estudos e apresentar à população mesmo, né, a produção científica da pós-graduação, porque um dos objetivos do Instituto Paramagnético é justamente esse, que a gente possa levar esse conhecimento também para a população, né, que a gente não fique guardando os nossos artigos só para a comunidade científica. Não, a população tem o direito de saber que nós estamos estudando, nós estamos apresentando os protocolos do Dr. Góes, tem direito. Então, sigam com a gente, vamos aprendendo. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Deixem aqui os comentários, se a gente puder melhorar a apresentação dos próximos artigos, deixem aqui nesse vídeo o comentário, e aí, então, a gente vai elaborando, estudando e aprendendo junto com vocês. Obrigada para todo mundo. Beijo! Tchau!